Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos meditando sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra, pela qual Deus muito nos fala, encontramos-nos dentro da parte do prólogo, que compreende os 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, nós iniciamos a seção que corresponde ao capítulo 2 do livro dos Provérbios, a seção que fala sobre os benefícios da sabedoria. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 2, versículo 2, que diz assim: prestando atenção com o teu ouvido à sabedoria, inclinando o teu coração ao entendimento. Atentemos, irmãos e irmãs, para as palavras que são apresentadas para nós no dia de hoje. Este versículo tem muito a nos falar, mas principalmente o tema que está presente aqui ao longo de todo este versículo é a obediência da fé. Esse tema que é tão caro a nós, cristãos, esse tema que deve sempre guiar a vida daqueles que creem em Deus, daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Prestando atenção com o teu ouvido à sabedoria. Lembremos-nos que ontem, quando nós meditávamos Provérbios capítulo 2, versículo 1, o sábio, o pai, instruía o filho, instruía o discípulo, dizendo: meu filho, se aceitares os meus ensinamentos e guardares os meus mandamentos contigo. E na sequência hoje está dizendo de que modo que se deve aceitar os ensinamentos e guardar os mandamentos, prestando atenção com o ouvido à sabedoria, inclinando o coração ao entendimento. A obediência da fé. A fé consiste, meus amados irmãos e irmãs, em aderir à vontade do Senhor com todo o coração, com toda a força, com todo o ser, com todo o entendimento. Significa isso, é muito mais do que um ato intelectual de crer na existência de Deus. Fé é adesão. Prestar atenção com o teu ouvido à sabedoria. Prestar atenção com o ouvido à sabedoria. Mas, Fabiano, há alguns dias, meditando este mesmo livro dos Provérbios, você falava o seguinte, que é necessário ouvirmos com o coração. Agora, este versículo do livro dos Provérbios está falando em prestar atenção com o ouvido à sabedoria. É óbvio, meus irmãos e irmãs, se o coração consiste, como eu explicava na ocasião, no mundo bíblico o coração consiste no centro da pessoa, isto significa dizer que a pessoa, com a sua essência, com aquilo que é central para ela, aquilo que é principal, ela deve ouvir a voz do Senhor. Isso significa dizer que as demais dimensões do seu ser, inclusive as inferiores, também devem estar sujeitas a este ato de prestar atenção às palavras do Senhor, ou melhor dizendo, à palavra do Senhor. Se eu devo ouvir com o coração, também devo ouvir com os ouvidos. E a fé começa com o ouvir.
É isso que nos diz São Paulo na carta aos Romanos. A fé começa com o ouvir. Então, os nossos ouvidos devem estar treinados para a voz da sabedoria. Por que os nossos ouvidos devem estar treinados? Porque o nosso coração deve estar treinado a ouvir a voz da sabedoria. Porque o nosso coração deve se inclinar totalmente a ouvir a voz da sabedoria. Mas prestem atenção, é inclinando o coração ao entendimento. A mesma palavra hebraica, a mesma palavra hebraica que nós traduzimos pelo verbo inclinar, também pode ser traduzida por dirigir. Dirigindo o coração ao entendimento. E aqui a mesma palavra que nós traduzimos por entendimento, também pode ser traduzida por discernimento. Inclinar o coração ao entendimento, inclinar o coração ao discernimento. Todo o meu ser inclinado a discernir a vontade de Deus, porque o meu ser precisa caminhar para essa meta. O Frei Elias Vela dizia que discernimento é intimidade. Olha que conceito simples, mas ao mesmo tempo belo de discernimento. Discernir é ser íntimo de Deus, discernir a vontade de Deus, discernir entre o bem e o mal, discernir entre duas coisas boas, qual seja o melhor para nós e para os demais, implica numa intimidade com o Senhor. Portanto, o homem deve ter sempre o seu coração inclinado à sabedoria, deve ter sempre o seu coração inclinado ao discernimento e deve buscar ouvir a voz da sabedoria com os ouvidos, se com o coração, também com os ouvidos. A esse propósito eu quero partilhar com vocês que eu tenho o hábito, quando eu me encontro só, quando não estou na companhia de outras pessoas, que eu leio a palavra de Deus, eu tenho o hábito de ler em voz alta, quando eu estou só, quando eu me encontro só. Quando eu estou em companhia de outras pessoas, eu leio silenciosamente, para não atrapalhar as pessoas que comigo estão em oração diante do Senhor. Mas quando eu estou só, eu tenho o hábito de ler em voz alta, justamente para que os meus ouvidos possam ouvir também eles. Não só a minha mente acompanhar o que a palavra de Deus está dizendo, não só os meus olhos acompanharem, mas os meus ouvidos possam também ouvir a palavra de Deus, a fim de que a minha fé seja fortalecida. Se a fé começa pelos ouvidos, como diz São Paulo, é óbvio que a fé também é fortalecida, é claro, pela potência da vontade, pela potência da inteligência, pela potência da liberdade. Quando nós colocamos todas essas potências da nossa alma no ato de aderir ao Senhor, de aderir à sua vontade, é claro que a nossa fé é fortalecida, mas também este ato de fortalecimento, creio eu, este ato de fortalecimento da fé, também começa pelo ouvir. É sempre salutar, exercitar a capacidade dos nossos sentidos naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Se eu empenho os meus sentidos, seja a minha visão, seja a minha audição, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato, se eu empenho os meus sentidos externos naquilo que diz respeito à minha relação com o mundo, por que não também empenhar os meus sentidos, por mais que sejam externos, na minha relação com Deus, no crescimento da intimidade da minha alma, do meu ser, de todo o meu ser com Deus? Faz-se necessário também empenhar todo o nosso ser nisso. Quando nós rezamos, quando nós falamos com Deus,
Nós não falamos somente com a alma, mas nós também utilizamos o nosso corpo. Por isso que nós temos gestos apropriados para determinadas formas de oração. Há orações que nós fazemos de pé, outras que nós fazemos ajoelhados, outras prostrados, outras com os braços levantados, outras em silêncio, outra verbalizando as palavras. Por quê? Porque o nosso corpo, que faz parte do nosso ser, reza. A resposta à fé, a obediência da fé é com todo o nosso ser. A esse respeito eu quero trazer os modelos que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós a respeito da obediência da fé. Primeiro, vamos entender o que significa obedecer na fé. No número 144 do Catecismo disse assim: obedecer, ob audire, na fé, significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Obedecer na fé significa isso. E aqui o Catecismo traz a raiz latina da palavra obedecer, ob audire, ouvir para dentro. Ou seja, ouvir e conservar dentro o que se ouve. Ouvir a partir de dentro. Obedecer na fé significa submeter-se à palavra ouvida. Por quê? Por que eu preciso me submeter à palavra ouvida? Porque a verdade transmitida pela palavra ouvida é garantida pelo próprio Deus, que é a própria verdade. Deus já me deu provas suficientes de que eu devo crer naquilo que a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, está a proclamar. Deus é fidedigno. Deus merece que nós creiamos na sua palavra, que nós creiamos no que ele está a falar, porque ele cumpre o que diz. E o mesmo número 144 do Catecismo diz: desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Abraão, como modelo proposto pela Sagrada Escritura, modelo de fé, e a Virgem Maria como a mais perfeita realização do ato humano de obedecer na fé. O ser humano que, por excelência, obedeceu na fé, a Virgem Maria. Inclusive, meus irmãos e irmãs, se nós formos analisar o ato de obediência da fé da Virgem Maria, inclusive o próprio Catecismo também traz como modelo para nós, já no número 149, diz assim: durante toda a sua vida, a vida da bem-aventurada Virgem Maria, e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Prestem atenção. Abraão é para nós modelo de fé, porque Abraão obedece à voz de Deus. Quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Aliás, é muito interessante observar as palavras originais do texto hebraico, quando Deus diz isso. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. As palavras que aparecem, ler, lechá, é muito mais do que sai da tua terra. A tradução literal seria: sai de ti mesmo. Sai da tua terra. Então não é simplesmente sai da tua terra, é sai de ti mesmo. O homem, para realizar a vontade de Deus, precisa sair de si mesmo, precisa sair do seu mundo que o aprisiona, do seu mundo que o impede de contemplar o horizonte de Deus. Sai de ti mesmo. Abraão obedece a Deus. Abraão, mesmo já numa idade em que nós seres humanos naturalmente buscamos a estabilidade, Abraão já idoso, em idade avançada, o que mais nós queremos na vida é estar no nosso cantinho, é permanecer
no nosso canto, sem nos incomodar e sem sair daquilo, da nossa estabilidade. Abraão, mesmo assim, se propõe a sair da sua terra e ir para a terra que ele nem conhece, nem sabe que terra é essa que Deus vai indicar. É muita fé. E o ato supremo da fé de Abraão é quando ele se dispõe a sacrificar o seu filho Isaque a pedido de Deus. Nós já conhecemos a história que se encontra lá no capítulo 22 do livro do Gênesis. Deus pede que Abraão sacrifique o filho da promessa, Isaque. E na hora H, no momento em que Abraão está para realizar o sacrifício, o anjo de Deus intervém e impede que seja consumado o sacrifício. E Deus ali oferece um animal, um cordeiro, para ser sacrificado no lugar de Isaque. Maria é o mais alto exemplo, modelo de fé, porque com Maria, Deus ultrapassa a linha que não ultrapassara com Abraão. Deus pede que Maria permaneça de pé, e é assim que nós encontramos Maria lá diante da cruz do seu filho, diante do sacrifício do seu filho. Esta expressão na Bíblia, estar de pé, é a posição dos ressuscitados, é a posição dos vencedores, é a posição daqueles que creem em Deus e por isso possuem a vida plena. Significa isso. Maria está de pé, significa dizer que ela está sem vacilar, não que ela não esteja sentindo dor, não que ela não esteja sofrendo, está sofrendo a dor mais aguda, a principal dor da sua vida. Mas o limite que Deus impôs no ato do sacrifício de Isaque a Abraão, Deus não impôs a Jesus e a Maria. Deus ultrapassa a linha divisória entre a vida e a morte. Isaque não é sacrificado, mas Jesus é. Jesus morre na cruz. Deus exigiu muito de Maria. E mesmo assim Maria permanece ali de pé. A obediência na fé é isso. É continuar de pé quando Deus exige de nós o máximo. Quando Deus exige de nós aquilo que nós temos de mais perfeito, de mais sagrado. Se nós queremos, meus irmãos e irmãs, fazer a vontade de Deus, estejamos atentos a obedecer à voz do Senhor, tal como Abraão, tal como Maria, tal como São José, tal como todos os santos e santas de Deus. Aprendamos a ouvir a voz do discernimento. Inclinemos o nosso coração ao que Deus quer, ainda que isso exija muito de nós, que isso doa no mais fundo da nossa alma. Porque tenhamos a certeza que se assim procedermos, nós permaneceremos de pé e ressuscitaremos com Cristo. A nossa herança será o próprio Senhor. É isso que nós vamos receber como recompensa, o próprio Senhor no céu. Que assim seja e que o Senhor nos dê força para prosseguirmos em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.